E estamos de volta, depois deste curto intervalo, ao programa Nós em Família, aqui na Angelus TV. Estamos com a doutora Nelly Almeida, que nos está a falar dos vários assuntos, porque é que os meus pais se separam, porque é que os meus pais estão longe um do outro, o que é que leva às vezes a essa divisão, a essa separação, a essa ruptura. E a doutora Nelly já nos foi falando e deu-nos alguns toques que nos fez pensar, nos faz meditar, não é? Como é que eu estou a pôr a minha família? Em que lugar está a minha família? Se de facto a família está no centro ou sou eu que me ponho no centro? Porque muitas vezes nós somos egoístas e acabamos por nos pôr no centro e a família fica em segundo plano. E isso, claro, gera rupturas. O individualismo, o egoísmo, muitas vezes presente nos adultos e muitas vezes traz consequências para as nossas crianças, para os nossos filhos. E depois nós dizemos, os jovens são delinquentes, os jovens estão, muitas vezes são agressivos ou entraram por alguns vícios. Mas se formos à história, talvez eu seja responsável como pai ou como mãe. Mas voltamos a falar com a doutora aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela ter aceito este convite. Doutora, é muito difícil. Nós criticamos os jovens, mas muitas vezes isto vem de lá de trás e é uma história que eles trazem em seus ombros que muitas vezes entram nesta linha mais como fuga do que propriamente eles serem como são, ou ser agressivos, ou ter vícios, ou até ter muitas vezes desvios na sua caminhada. Sim, nós todos somos o fruto da nossa experiência Claro. também passada. Eu acredito que cada um de nós procura sempre dar o melhor, ou pelo menos, não quer dizer que toda a gente procura em todas as alturas dar o melhor Claro. de si, mas que fazemos aquilo que de melhor conseguimos fazer naquele momento, não é? E há aqui muitas coisas envolventes, sim, a pessoa que eu sou, a educação que eu recebi, a família na qual eu estou inserido, a comunidade na qual estou inserido, os pares, nesta idade, está a falar da adolescência, o grupo de amigos é uma referência muito importante, tem uma Claro. influência muito grande sobre os comportamentos dos jovens e, portanto, se em alguns pequenos desvios podem surgir, como uma experimentação, porque estamos também na fase do arriscar, não há grande noção do perigo, mas normalmente quando há uma boa estrutura familiar por trás, e boa estrutura familiar não quer dizer que seja um nível socioeconómico mais elevado, não é? Mas uma boa dinâmica familiar pode não passar destas experimentações, no fundo. Outras vezes não corre assim tão bem e os jovens acabam por ficar durante mais tempo Claro. dentro destes caminhos mais desviantes. Flávia, estás Sim. aí? Há pouco, na primeira parte, tocou num assunto que eu acho que é muito delicado e que se calhar não há muita percepção, que é, ela é pequena, não compreende, ou ele não está a ouvir, ou ele não vai notar, que é o que as crianças ouvem. Portanto, as discussões que as crianças presenciam ou ouvem. Até que ponto isto é saudável dentro de uma família que discute dia sim, dia não? Como é que isto é feito? Como é que é o procedimento dentro das crianças, não é? Como é que elas conseguem gerir isto e trazer cá para fora a dor ou o desgosto que têm de ouvir o pai ou a mãe discutir? De facto, como eu dizia há pouco, este é que é o maior preditor de desajustamento nas crianças, é a envolvência no conflito dos pais, que pode passar de simplesmente ouvir e não participar para situações mais graves, se bem que esta primeira também já é grave, não é? Exatamente. Situações mais graves em que as crianças estão a ser completamente utilizadas dentro do conflito. Podem ser tidas como aliança por um dos pais ou porque precisa da criança para utilizá-la como mensageiro, como espião daquilo que se passa na outra na vida do outro progenitor. E isto não acontece de todo com um fundo maldoso. As pessoas, ou a maior parte das pessoas, não fazem isso por mal. É uma necessidade naquele momento, se calhar não perceberam o impacto que estão a proporcionar na criança e acabam por cair neste
erro. Isto tem um impacto muito, muito grave. Portanto, ao criar uma aliança, porque também podem estar mais fragilizados e vão-se procurar na criança algum apoio, mas estamos a sobrepor uma criança, independentemente da idade, que não tem que fazer isto, estamos a inverter papéis. E, portanto, isto pode-se verificar, pode ter impacto de variadíssimas formas e normalmente os sintomas que vão surgindo são diferentes em função da idade. Em algumas crianças podem surgir logo, noutras podem surgir 1 ano, 2 anos após a separação, após a situação de maior conflito. Portanto, a manifestação pode acontecer depois, numa altura em que os pais já não associam àquilo que as crianças passaram. Nas crianças mais novas, normalmente há comportamentos de regressão. Portanto, aquilo que as crianças já conseguiam fazer, deixaram de conseguir fazer. Às vezes o xixi na cama, exatamente, essas situações. ou falar abebezado, já falavam bem, voltam a falar abebezado. Portanto, alguns comportamentos que eles já tinham, ou competências que já tinham adquirido, e há um retrocesso ao nível do desenvolvimento destas aprendizagens. Em crianças assim em idade escolar, há muito a idealização do progenitor com quem não estão tantas vezes e uma revolta com a pessoa com quem estão todos os dias. Portanto, vão projetando na pessoa com quem estão todos os dias a zanga, a revolta pela situação. Podem aqui surgir alguns comportamentos agressivos. Tendencialmente, os rapazes acabam por manifestar a zanga ou estas emoções negativas através da zanga, da agressividade, e as raparigas, o maior isolamento, retraimento. Isto não é regra, é uma tendência. Claro, sim, exatamente. Nos mais velhos é que podem surgir já questões mais depressivas, a tendência para a delinquência, para os comportamentos desviantes, o refúgio no grupo de pares, que já é tendencial nestas idades, ainda mais quando em casa não se sentem bem, não é? Ou quando em casa portanto, não conseguem lidar com as emoções que estão ali a surgir dentro do contexto familiar e então acabam por procurar um refúgio noutro sítio. Portanto, como dizia, a sintomatologia vai variando em função da idade e vai variando em função daquilo que está a passar dentro da família. Uma criança que está a ser instrumentalizada, e podemos falar aqui também na questão da alienação parental, que é o procurar denegrir ou prejudicar a relação do filho com o outro progenitor. Isto tem um impacto forte no desenvolvimento da criança, que precisa dos dois pais e precisa desta referência dos dois. E quando isto acontece, depois aquele elo de ligação que fica para com o progenitor com quem passam mais tempo ou com quem criou esta aliança então eu não posso ser feliz com o outro progenitor, nem sequer posso mostrar desejo de ir ao outro pai, porque senão este vai ficar triste. É como se eu estivesse a traí-lo. Claro. Portanto, tenho um elo de lealdade com esta pessoa e para eu estar bem com ela, para ela gostar de mim, e estou a falar no sentido de mãe-pai, só porque ainda é a generalidade dos casos, ainda temos mais crianças a viver diariamente com a mãe e menos com os pais. Portanto, se eu trair a confiança de mim, ela vai deixar de gostar de mim. E depois ela precisa de mim, porque eu também a vejo a chorar, claro. Vejo que ela está triste. Portanto, vamos sobrecarregando a criança, no fundo, com coisas que não são da competência dela. Quando chega o momento da separação, não é só o pai e a mãe que se separa, é a família que se separa. E como é que é possível contornar a situação de o teu pai é que fez isto à tua mãe, ou a tua mãe é que fez isto ao teu pai? Como é que é possível contornar esta... São os avós, não é? Que exatamente, os avós, ou os tios, sim, ou... Portanto, quando existe já a família a envolver-se no próprio divórcio. Pois, é muito difícil conseguirmos controlar as variáveis todas, porque de facto isto no ideal não deveria de acontecer. É importante respeitar as duas partes. As pessoas podem ter a sua própria opinião, não é, sobre a situação, mas nunca envolver a criança. É a culpa do teu pai, é a culpa da tua mãe, se o teu pai tivesse feito isto, se a tua mãe tivesse feito aquilo. Porque a criança acaba por ouvir dos dois lados, não é? Fica ali encurralada no meio de uma data de opiniões, de interpretações, que é uma confusão. Estas crianças normalmente sentem-se muito perdidas e muito confusas. E para além do sentimento de perda da união familiar, ainda têm que lidar com isto. Normalmente elas não lidam bem. Ou se afastam daquilo que estão a ouvir, ou entram em conflito com estas pessoas que estão a falar, porque
ninguém gosta de ouvir falar mal da sua própria família, não é? Exatamente. E então, se a avó está a dizer mal do pai ou está a dizer mal da mãe, portanto, do ex-genro ou da ex-nora, há uma grande probabilidade deste filho se vir a revoltar contra a avó, a partir de uma certa idade, porque quando é mais pequeno pode ser mais influenciável, pode ouvir e criar um sentimento de culpa. Normalmente não tem o impacto que que as pessoas procuram ter. Exato. Criam um sentimento de culpa, um sofrimento intenso na criança. Aquilo que nós tentamos trabalhar com os pais é que sejam os próprios pais a alertar as suas famílias para que isto não aconteça, consciencializando de que o dano é sempre na criança. Claro. Sim, exatamente. Doutora, nós envolvemos muitas vezes crianças porque muitas vezes nós deixamos, isto é, a separação envolve, como é que eu queria pôr isto? A separação envolve marido e esposa. E nunca envolve eles separar-se dos filhos, isto é, nunca envolve eles deixarem de ser pais. Pois. E o grande problema é que muitas vezes nós misturamos tudo isto, não é? Muitas vezes é falta de noção que o que aconteceu com a minha esposa e o que aconteceu com o meu marido nada tem a ver, nem pode ter a ver com a relação que eu tenho com o meu filho e a continuidade da educação, do apoio, do carinho, da ternura, disso. E muitas vezes é isso que acontece. Nós envolvemos porque misturamos. Os pais também têm que separar e os pais não podem ser separados, não é? Exatamente. É como dizia, deixam de ser marido e mulher, mas nunca deixam de ser pais. Ou pelo menos nunca deveriam, porque na prática efetivamente acontece. Temos muitos progenitores a acabarem por desistir, afastarem-se e desistirem. E nós temos crianças que não têm qualquer contacto com um dos progenitores, às vezes até dos dois, depois de uma separação, e ficam os avós com algum cuidado, a garantir um mínimo de cuidado às famílias. A tarefa mais difícil e mais importante a conseguir depois de uma separação é, de facto, os pais conseguirem diferenciar o papel conjugal do papel parental. E pais vão ser sempre, e vão ter que se articular sempre para as questões da parentalidade. Nem sempre isto é conseguido. Isto é muito difícil. Os pais têm que estar muito bem resolvidos dentro deles mesmos para conseguirem pôr de parte todos os conflitos pessoais com aquela pessoa e continuar a respeitá-la como pai e mãe daquela criança. Nós costumamos utilizar uma frase que me parece que é importante. Se essa pessoa de quem nós estamos separados, para quem temos uma data de rancores, eventualmente zangas, questões mal resolvidas, essa outra pessoa foi a pessoa que me deu o bem mais precioso que eu tenho, que é, neste caso, os filhos. Então, só por isso, merece o meu respeito para sempre. E é em função deste respeito que vamos continuar a trabalhar para aquilo que é o nosso bem mais precioso. Pronto, e não descuidar essa parte, que é a parte essencial. Outra coisa, queria voltar um bocadinho atrás, quando a Flávia falou destas discussões que os filhos ouvem, muitas vezes, por muito que até discutam dentro do quarto, há sempre, não é? E muitas vezes até os filhos vão escutar à porta dos quartos dos seus pais. Criam uma insegurança tão grande que eles têm necessidade de ir garantir a segurança. Exato. Vão à procura de alguma coisa que os possa apaziguar. Nem sempre acontece. Há terapias que se possa ajudar essas crianças? Eu digo isto agora, e lá para casa, por exemplo, que estão pais que às vezes não estão separados, mas às vezes discutem por certas determinadas coisas. Há bocado falámos de alguns aspectos, e a criança começa a interiorizar tudo isso, começa se calhar a isolar-se, começa a andar triste, começa a regredir, como falávamos. Existe alguma terapia que se possa ajudar aquelas crianças a poder superar isto, ou se calhar uma terapia para a criança e para os pais também, para deixar de discutir, claro? Sim, o ideal. Desentendimentos há sempre. E também não diria que a criança não tem que ouvir desentendimentos, ideias contrárias lá, que se possam surgir em casa, mas temos que sempre pensar no modelo que estamos a passar. Portanto, o pai pode ter uma ideia diferente da mãe, a mãe uma ideia diferente do pai, os dois podem argumentar a sua opinião, mas depois é importante ou chegar a um consenso ou respeitar as diferentes opiniões. E a criança até pode assistir a isto, não pode assistir a uma discussão que passa de um nível de
de conversa em que os argumentos são diferentes para alguma agressividade verbal ou até física. E, sobretudo, utilizar as crianças. Há pessoas que dizem mesmo, ou pergunta ao teu filho, ou vai ver como é que é, ou o teu filho já me disse isso, ou que até podem pegar, puxar o filho para se sentirem mais fortes, protegidos do outro. Portanto, há situações que podem ser muito graves em que há realmente o envolvimento das crianças. E depois há crianças que ficam, que se retraem, e há outras que vão lá e que se metem e que pedem para parar. Portanto, isto tudo depende de muitas coisas. Em terapia com as crianças, nós tentamos, de facto, arranjar aqui algumas estratégias com elas que as possam apaziguar no momento do conflito. É claro que temos de trabalhar com os pais no sentido de isto não deve acontecer lá em casa, portanto, este é que é o fator estressor, mas a criança também tentar arranjar aqui alguns mecanismos para, numa dada situação em que isto está a acontecer, o que eu posso fazer para limitar o meu sofrimento. E aqui depende. Os adolescentes, por exemplo, já procuram ou afastar-se. Alguns saem de casa, já pensam, são coisas lá dos meus pais e eu vou, mas é a minha vida. Outros vão para o quarto, metem os fones nos ouvidos para não ouvir. É claro que isto não são estratégias ideais. O ideal era não ter que isto acontecer. E isso são em situações em que eles já são mais velhos. Os mais pequenitos não têm essa facilidade. Sim. E até os ainda mais novos, quando temos a sensação de que não compreendem, eles podem não compreender todas as palavras, mas percebem o contexto. Mas basta o tom, basta percebem outras o contexto, coisas. A emoção, o estado emocional dos pais, que é passada para os filhos. Doutora, estamos a chegar ao fim. Como vê, foi rápido. Eu queria, é uma maneira de falar, mas queria-lhe pedir que nos apresentasse o livro, onde as pessoas podem ver o livro. Sim. Portanto, comprar o livro e adquirir o livro. E também uma mensagem para todas as famílias, não é? Porque estamos aqui por causa das famílias e as famílias envolvem pai, mãe e os filhos, não é? A mensagem final que eu gostaria de deixar é que, primeiro, a família é aquilo que de mais precioso nós temos. Portanto, se há um investimento a que se deve dar na vida, acredito que seja nas famílias. Depois, numa situação de separação, divórcio, não olhar necessariamente para a situação como uma situação dramática. Nós hoje estivemos a falar, de facto, de situações mais difíceis, mais complicadas, mas também existem relatos. Nós também acompanhamos famílias que estão separados e que estão perfeitamente adaptados e que vêm à consulta por outros motivos, que não têm a ver com a separação, e que nós percebemos que a criança, estou a pensar numa situação em particular, está bem, tem um contacto com o pai, com a mãe, com toda a liberdade, e não há qualquer entrave entre os adultos estava preocupada comigo, na ligação que um e o outro pode estabelecer com o filho. Portanto, é muito importante que os pais compreendem que isto não é uma luta de poder na relação com a criança. A criança precisa dos dois e o papel do progenitor é sempre ajudar a que a criança tenha uma ótima relação com o outro. Quanto melhor isto acontecer, melhor a dinâmica da família vai estar. O divórcio não é necessariamente, então, uma situação dramática, é a oportunidade das famílias se reconstruírem quando já esgotaram estratégias de resolução de problemas. Portanto, a ideia é ficarem todos bem no fim. Agora o livro, eu peço para pôr aqui, porque o câmara depois vai assim apanhar. Portanto, Os Meus Pais Já Não Vivem Juntos é um livro que apresenta um programa de intervenção com todo o planeamento das sessões e os materiais a serem utilizados, que podem ser utilizados por psicólogos, professores ou outros técnicos das ciências sociais e humanas, e que vão às várias áreas importantes de serem trabalhadas com as crianças que passam por esta situação. O livro é dirigido a técnicos, mas também consideramos que pode ser uma boa fonte de informação para pais, porque tem todo um enquadramento sobre este impacto que estivemos a falar, os cuidados a ter, e até temos um capítulo dedicado aos cuidados, ao apoio que os pais devem também receber para dar o melhor ajustamento às crianças.
pronto, este livro está disponível nas livrarias. Se não tiverem lá disponível fisicamente, podem sempre fazer um pedido de cliente na maior parte das grandes superfícies ou diretamente na editora Coisas de Ler, no site. Ok. Doutora, Obrigada. muito obrigada por este esclarecimento, por esta partilha que tivemos aqui, que foi enriquecedora para todos nós e penso que também lá em casa, porque infelizmente, e digo infelizmente duas vezes, todos nós conhecemos ou temos na nossa família, às vezes, pais que estão separados ou divorciados. E estão os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos primos, às vezes, nessas situações. E a doutora Nelly Almeida esteve-nos aqui a ajudar a tentar evitar isso e se esgotando tudo isto não é possível, pelo menos nós não destruímos mais do que aquilo que já estamos a destruir. Da nossa parte, me despeço com um grande abraço, que Deus vos abençoe a todos vós e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.